Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Agora que você encontrou, quero convidar você a ficar em pé. Culto de Santa Ceia. Você encontrou? Glória a Deus. Vamos ler juntos então, quer dizer, você acompanhando, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Até aqui, amém? Glória a Deus. Assim como me elogiaram muito hoje de manhã, eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado e fizesse um elogio a ela, profetiza, você está magrinho, sabe? Profetiza, não acusa, profetiza. Se a pessoa não está com uma roupa que te agrada muito, você seja educado, fala, puxa, como você está bonito. Meu Senhor, glória a Deus, glória a Deus, amém. Vamos orar sobre essa palavra? Eu não sei o que você precisa ouvir nessa manhã, mas Deus sabe, amém? Então eu queria que você fechasse os olhos e que você orasse. Fala, Senhor, fala comigo nessa manhã. Vou te dar 30 segundos para você orar. Irmãos, não permita que seja mais um culto na sua vida. Esse pode ser nosso último culto, nossa última ceia, pode ser nosso último dia aqui na terra. Não permita que seja mais um na sua vida. Ore por você, ore pela pessoa que está ao seu lado. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco nessa manhã. Muito obrigado, Espírito Santo. E agora nós pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Que todos nós que entramos aqui nessa manhã sejamos tocados. Porque o seu poder, Pai, é o amor. E o teu amor nos constrange. O teu amor nos toca, nos envolve, nos cura, nos liberta. Se há algo, Senhor, em nós que precisa ser retirado nessa manhã, se há algo em nós que precisa sair, se há algo em nós que precisa ser ajustado à sua vontade, Senhor, nós clamamos para que seja feito assim, e que o seu nome seja glorificado, que no final deste culto nós possamos dizer que realmente o Senhor tocou a nossa vida, tocou o nosso coração. Nós te agradecemos, nós repreendemos em nome de Jesus toda a distração, toda a ação de demônios. Nós em nome de Jesus paralisamos e ordenamos que se há algum demônio no nosso meio, que saia agora amarrado em nome de Jesus. Mas que nada, Senhor, nada roube a sua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu não sei você, mas nós estamos muito felizes, impactados com o que Deus está fazendo. Quem estava aqui domingo à noite? Domingo passado à noite. Quem estava? Poucas pessoas. Nós fomos ministrados com uma palavra, através da vida do apóstolo, falando sobre um novo tempo, um tempo novo, que o Senhor está trazendo sobre a igreja. Na verdade, serão 4 palavras. Ele trouxe a primeira palavra, e agora nós teremos mais 3. Essa primeira palavra, o apóstolo utilizou o livro de Josué, no capítulo 1, versículo 1 e 2, quando o Senhor aparece para Josué e fala para Josué. O que é que o Senhor fala para Josué? O quê?
Não, antes disso, logo no versículo 1 e 2, o que ele fala? Moisés morreu. Fala para o seu irmão, fala, Moisés morreu. Moisés morreu. E eu fiquei pensando, Senhor, da onde o meu apóstolo vai tirar uma mensagem daí? Só se for coisa assim muito de Deus. E não é que tinha uma palavra mesmo, gente? Não é que Deus falou com ele mesmo? E eu estou, gente, com essa palavra no meu coração, porque isso fala de um tempo novo para a nossa vida. De um ciclo encerrado, de um ciclo novo. Preste atenção que não é que tudo que foi feito até aqui, ou até lá, no caso, né, o Senhor estava desconsiderando. Não. Ele estava dizendo, eu estou encerrando um ciclo com Moisés, estou começando um ciclo com Josué. E nós, eu não sei você, mas eu fiquei impactado com essa palavra. Se você não assistiu, assista, porque ela não é uma continuação, mas nós receberemos outras 3, e você não pode deixar de receber, porque isso é vida para nós como igreja. O Senhor fala para Josué, olha, encerrou o ciclo, Moisés morreu, e agora eu tenho algumas coisas para você. E o Senhor logo fala para Josué, Josué, não coloque limites naquilo que eu vou fazer. E eu recebi isso, irmão, no coração, e eu estou vivendo de acordo com essa palavra. Por quê? Porque o Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 55, que toda palavra que Ele libera, que ela vem do céu para nós, ela não volta para Ele, sem que antes ela cumpra o motivo pelo qual ela foi liberada. Ela veio do céu, o Senhor usou a vida do apóstolo, trouxe essa palavra e entregou para nós. E ela está gerando em nós como igreja, ela está produzindo em nós como igreja, e ela não vai voltar para o Pai sem antes produzir tudo o que Deus liberou. Agora, bispo, todos nós receberemos? Fala para o seu irmão, você quer receber? Eu não sei você, mas eu quero. E eu sei que Ele está gerando na minha vida, no meu coração e na igreja essa palavra. E ela não vai voltar para Deus sem antes cumprir tudo que Deus falou que ela tem que fazer. Amém? Eu quero falar então nessa manhã para a igreja, não é uma palavra, a última ministração minha aqui foi sobre o filho pródigo. A minha esposa falou que o povo só chorava. Eu falei, tá bom, então eu vou trazer uma palavra mais alegre. Não é uma palavra alegre, mas é uma palavra pastoral, uma palavra profética, mas pastoral também, para que nós possamos caminhar com aquilo que Deus está fazendo. O título da palavra é Vivendo o Novo Tempo. Então, pegue essa palavra que já nos foi entregue e guarde também essa dessa manhã, porque ela tem muito a ver. Eu recebi essa palavra na segunda-feira, irmãos. No domingo, os presbíteros e pastores, eu vou andar aqui um pouquinho, dá para andar? Dá. No domingo, à noite, presbíteros, pastores, diáconos, ministros, músicos, a gente que é oficial, que trabalha aqui na igreja, a gente sai daqui, irmão, daquele jeito. E aí, sempre tem um irmão abençoado que convida você para ir na esfirrinha. Aí vamos na esfirrinha. Nem tem nome mais, Davis, é esfirrinha. Aí você fala, mas qual esfirrinha? Da praça ou a da 2? Resultado, você sai da esfirrinha, 11, 11h30, aí o filho acorda às 6 para ir para a escola. É uma benção. A gente sai daqui cansado. E na segunda de manhã, irmão, segunda de manhã, ser cansado, né? Quem me conhece um pouco sabe que de manhã Deus fala comigo, é só Deus. A minha esposa espera o cafezinho. E eu fui ler a palavra na segunda de manhã, motivado, movido por aquilo que o Senhor entregou através do apóstolo. E eu estou lendo João, eu já falei isso aqui, gente, eu estou lendo o Evangelho de João há meses. E eu não consigo, e eu animei, eu falei assim, eu vou terminar, vai ser hoje. Estava no capítulo 20, falei, faltam 2 apenas, eu vou acabar, vai ser tranquilo.
E aí eu comecei a ler o capítulo 20, versículo 1, 2, e fui animado. Só que antes de ler, a motivação do meu coração não tem sido, quero ler por ler para dizer assim, uau, eu acabei mais um livro da Bíblia. Não, irmão, eu não estou com pressa. E o Espírito Santo também não. Aliás, nós temos a eternidade toda, né? Para que pressa? E eu comecei a ler, e ele começou a falar comigo, segunda de manhã. Eu falei, Senhor, eu nem tomei café ainda, o Senhor não pode esperar. O Senhor não me respeita mesmo, né, Senhor? O Senhor perdeu os limites, né? O Senhor não respeita a gente. O Senhor não tem horário para falar? Com Adão, o Senhor falava na virada do dia. Comigo, o Senhor quer falar logo cedo? Ai, Deus. E ele começou a falar comigo, e eu comecei a chorar muito. Imagina, segunda-feira de manhã, você chorando, logo cedo, era umas 6:30 da manhã, chorando, porque está lendo a Bíblia. Não tinha nem tomado café, e eu comecei a ser impactado com essa palavra. E o Espírito Santo começou a falar o quanto ela tem a ver com aquilo que nos foi entregue no domingo à noite. Por quê? Porque você olha para a palavra e você vê que os discípulos estavam na mesma situação que o povo com Josué. Só que a notícia era uma notícia diferente. Não era Moisés que morreu, era Jesus. Quem morreu? Jesus. E aí, você olha para a palavra e vê que Maria Madalena acho que estava triste, estava cabisbaixa, e a gente vai ver que realmente estava, e ela vai até o túmulo, e ela chegando no túmulo percebe que Jesus não estava lá. Ou seja, a morte já era algo conhecido. Eles já sabiam que o nosso Senhor tinha morrido, só que eles estavam com aquele sentimento, aquele mover no coração de que, de alguma maneira, algo aconteceria, mas enfim, estavam tristes também, era uma mistura de fé com tristeza. Aquela coisa de céu e terra, né? De coisas espirituais e coisas terrenas, sentimentos terrenos. E ela volta com a notícia que já não era somente a morte, mas também o corpo de Jesus havia sumido. Ou seja, só piorou. E a palavra do Senhor diz, que nós lemos aqui em João capítulo 20, versículo 1, que depois que ela percebe que o corpo havia sumido, perceba que estava escuro ainda, versículo 2, ela sai correndo e vai até Simão Pedro e até João, e ela fala assim, olha, tiraram do sepulcro o Senhor, e nós não sabemos onde ele está. Irmãos, a primeira coisa que eu fiquei pensando, eu queria que você pensasse comigo também. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 18 até o 22, nós não precisamos abrir, mas se você quiser anotar aí, Lucas 9, 18 ao 22, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus avisa o que aconteceria com ele. Era necessário que ele morresse, mas também que ele ressuscitasse. Então, o Senhor Jesus, aliás, a Bíblia diz que Deus não faz nada nessa terra sem antes avisar a gente, através dos profetas. E diz mais, que são prósperos aqueles que ouvem as palavras da profecia, que ouvem um profeta. Então, o Senhor Jesus havia avisado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, gente, está tudo bem. Está tudo bem, fica tranquilo. Olha, Moisés morreu, mas está tudo bem, eu continuo com vocês. Olha, o Senhor Jesus disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, está tudo bem. Então, os discípulos, a Maria Madalena vai, vê que não tem corpo e volta. A Bíblia diz que ela não só volta preocupada, imagina, irmão, com todo amor às mulheres, mas imagina uma mulher que amava o Senhor Jesus, desesperada por Ele, honrava o Senhor Jesus, e ela percebe que o corpo havia sumido. Se fosse um homem, né, voltando, primeiro, ele ia ver, ele ia procurar, se fosse o diácono Renildo então, ele ia pirar, porque ele ia falar assim, mas espera aí,
a conta não fecha. Como é que assim sumiu? Se fosse um homem, ele ia procurar várias vezes. Não, mas foi uma mulher que amava desesperadamente o Senhor Jesus, e ela sai dali esbaforida, correndo para dar o recado. E ela chegou diante de Pedro e de João e falou assim: olha, o corpo sumiu. Você acha que foi assim, o corpo sumiu, olha, eu vim aqui dar uma notícia? Não, desesperada, o corpo sumiu. E ela, de uma maneira boa, ela consegue contaminar, no sentido bom, ela consegue contagiar o coração deles, e eles começam então no versículo 3 a ter uma reação também. Queria que você lesse comigo. Saiu, pois, então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Olha só, a tamanha foi a reação da notícia, a forma com que eles receberam. Eles começaram a correr. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse nessa manhã é que dentro de um contexto, quando o tempo começa a mudar, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Pessoas próximas a nós, elas podem interpretar de forma errada, e pior ainda, elas podem opinar na nossa vida, como nós vimos aqui no versículo 2, a ponto de gerar em nós ações que vão em desacordo daquilo que Deus está fazendo. Vou repetir. Num tempo como esse, que Deus está fazendo coisas novas, nós precisamos tomar cuidado, porque as pessoas que convivem conosco, elas podem interpretar o que está acontecendo de uma maneira errada. Por exemplo, você vai começar a ter mais fome e mais sede pela palavra do Senhor. E você vai talvez querer, num domingo como esse, vir nos 2 cultos. A sua carne vai gritar e vai falar assim: você saiu daqui ontem, 11 horas, 11h30. Você já veio domingo de manhã, você vai sair daqui, você já deve estar com fome. Você, eu estou com fome, a carne falando com você, eu estou com fome. Para que vir no culto à noite? Alguém vai dizer para você: poxa, você já foi ontem, você já foi pela manhã, por que é que você tem que ir domingo à noite? Por que é que tem que ficar sem comer? Não fica sem comer não, para só o café da manhã. Por que tem que dar tanto dinheiro para a igreja? Por que tanto, você tem que tanto? Pessoas que não estão nesse movimento, nesse mover do Senhor para a nossa vida, provavelmente não vão entender. E, irmãos, com todo o amor, ela não tem culpa. Por quê? Porque ela não está debaixo dessa palavra. Ame, se você convive com alguém com essa característica, ame essa pessoa, porque ela não está debaixo dessa palavra, dessa unção. Mas preste atenção também no que pode acontecer. Por quê? Porque Maria Madalena viu algo, não lembrou de uma palavra do Senhor Jesus, chega para Pedro e para João, com a notícia contamina ou motiva o coração deles a sair desesperadamente correndo, chegaram, viram e realmente ficaram desesperados. Cadê o corpo do nosso Senhor? Então, as pessoas que convivem conosco precisam estar debaixo de uma palavra. E a palavra do Senhor Jesus é: a igreja, calma, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Essas pessoas não podem, elas fazem parte da nossa vida e nós amamos essas pessoas, mas elas não podem nortear nossa vida. Elas não vão entender o que Deus está fazendo. Escuta, eu ouvi uma notícia na cidade que lá na sua igreja o sapato derrete. Não é possível. Ou ela vai ficar curiosa e vai vir aqui. Deixa eu contar uma coisa para você. Só para nós aqui, tá? O pessoal da internet acho que não vai ouvir. A minha tia, que foi uma das pessoas que a bota derreteu, uma bota de 800 conto. O meu tio, ele é aposentado, então as finanças dele são bem regradas. Quando ela chegou na nossa casa, constrangida. Ela é uma crente, a gente ama a vida dela. Eles não têm frequentado muito a igreja, eu acho que o Senhor colocou isso como um sinal para que ela
animasse de novo. E ela chegou em casa constrangida, e eu percebi que o constrangimento dela tinha duas coisas. A primeira é que o Senhor estava falando algo com ela. E a segunda é o que meu marido vai falar, porque a bota custava R$800. Então, você fica pensando, se olha com os olhos naturais, gente assim vai pensar desse tipo. Não foi o caso do meu tio, tá, gente? Porque ele ficou tão tocado que ele veio no culto do domingo à noite. E ele orou assim, falou assim: Deus, derrete meu sapato também que eu vou mudar para Araraquara. Toca a minha vida que eu vou mudar para Araraquara também. Se o Senhor derreter, e ele ficava orando e olhando para o chão. Orando e olhando para ver se o sapato derretia. Então, às vezes nós convivemos com pessoas que não vão estar debaixo dessa palavra. E você não pode ser conduzido por essas pessoas. Preste muita atenção, porque você não pode perder o que Deus está fazendo. Se Ele falou na sua vida algo, então é para você, creia e caminhe debaixo dessa palavra. Se Ele falou assim, gente, calma, está tudo bem, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, por que é que tem que sair desesperado procurando o corpo, gente? Fala para mim. Segunda coisa que eu queria que você observasse nessa manhã, está no do versículo 11 até o versículo 15. Você não precisa ler, tá? Sempre vão nos questionar, como é que eu sei se é Deus que está falando? Como é que eu vejo esse agir de Deus? Como é que eu ouço a voz desse Deus? Nós precisamos aprender a ver e não somente a enxergar. Enxergar é ver o superficial. Eu estou enxergando, eu estou olhando tal, mas ver é observar. Ver é realmente entender o que está acontecendo e permitir que essa visão, ela traga para o coração, para a alma, aquilo que está acontecendo ali. Eles tiveram essa situação, e no capítulo, versículo 11 até o versículo 15, fala assim que Maria, entretanto, ela permanecia junto ao túmulo chorando, mesmo depois que eles constataram e falaram assim, olha, alguma coisa aconteceu, e ela fica diante do túmulo chorando, versículo 11. Ela se abaixa e começa a olhar para dentro do túmulo. E ela vê, versículo 12, ela vê 2 anjos vestidos de branco, sentados. Irmão, olha a cena. Ela olha, vê 2 anjos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Se sou eu já estava desmaiado. 13, então eles lhe perguntaram, mulher, por que é que você está chorando? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu em pé quem? Quem? Jesus. Mas ela não conheceu que era Jesus. E então Jesus pergunta para ela, mulher, por que choras e a quem procuras? Olha só, Jesus falou com ela. Ela, supondo ser quem? Um jardineiro. Ela responde, Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E então Jesus fala novamente, Maria. E quando ele fala Maria, dentro dela explode algo. João 10, no mesmo evangelho de João 10 diz que, acho que versículo 3, diz que as ovelhas ouvem a voz. Quem é ovelha, ouve a voz do seu Senhor. Então, a segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção é que nesse mover, você precisa diferenciar o que é enxergar, o superficial, e o que é ver. Maria estava debaixo de um mover de ressurreição. E ela fica tão focada na dor do coração dela, que ela não vê que Jesus está diante dela, falando com ela. Ela não vê que Jesus está diante dela já ressurreto, ressuscitado já. Ele está ali, lindo, maravilhoso, está ali. Aquilo que nós tanto almejamos, né, futuramente,
ela teve uma prévia, ela estava ali vendo e ela não reconhece. Ainda mais, daí o chama de jardineiro. Então, assim, quando eu não estou vendo, eu estou só enxergando, está meio embaçado, eu corro o risco de tratar as coisas de Deus como Maria, tratar Jesus de jardineiro. Eu preciso tomar muito cuidado nesse mover, para não perdê-lo. Irmãos, nós precisamos dar respostas ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo. Nós precisamos ter atitudes e ações. Tá bom. Sabe, assim, o pessoal mais antigo, hoje em dia não, tá, gente? O pessoal mais novo, e hoje em dia isso não pode acontecer. Mas na nossa época, quando alguém te chamava para briga, e você encarava, né? Você falava, não, eu também vou, e você ficava, então vem. Né? Tem uns mais brutão, assim, mais fortão, assim, que já ia, né? E você ficava, você não queria brigar, e nem o cara, ele ficava, vem. O Senhor Jesus está ouvindo nós, como igreja, dizer, vem Jesus, vem. E Jesus está dizendo, tá bom, então eu vou. Ele vem, e ele está vindo. Vem, e ele está dizendo, tá bom, você quer, eu vou. Que resposta nós vamos dar a isso? Se eu não enxergá-lo, se eu não vê-lo, se eu não vê-lo como realmente ele está se movendo nesses dias. Terceira coisa que eu queria que você observasse comigo, para a gente caminhar, é que lá no versículo 19, o finalzinho, o Senhor Jesus fala assim, olha, a paz seja convosco. O finalzinho também, 19b, né? Final do versículo, começo do versículo 21, diz assim, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. E o 26 do capítulo 20, a parte B, estando as portas trancadas, veio Jesus pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Eu não posso, nesse período, irmãos, ter medo. Os discípulos estavam trancados, eu até vou falar um pouco sobre isso. E o Senhor Jesus chega, coloca-se no meio deles e diz por 3 vezes em dias diferentes, paz seja convosco. Essa palavra paz aqui não é o shalom, mas ela tem um significado lindo. Eirene, ela significa segurança, prosperidade, felicidade, certeza de que Ele vai me salvar desse momento que eu estou passando. Então, a terceira coisa desse mover tem a ver aquilo com que o Senhor disse para Josué. Josué, não temas. Josué 1:9. Não temas. Eu não posso ter medo. Irmãos, deixa eu dar um testemunho pessoal. Eu trabalho com comércio internacional. Se você quer saber sobre isso, pergunta lá para o Tiago. O Tiago entende tudo de comércio internacional. Porque ele me perguntou umas 10 vezes, o que você faz mesmo? Agora ele está craque. É um amigo querido que Deus me deu aqui na cidade. Eu trabalho há 23 anos com isso. Aliás, é um bico, né? E faz 8 meses que Deus falou comigo que eu era sócio de uma empresa. E Deus falou comigo para eu desfazer a sociedade. E eu fiquei orando por 7 meses. 7 meses. Para tomar uma decisão e aguardar o tempo de Deus. 7 meses, irmão, é muito tempo. Mas pode ser pouco tempo se você tomar uma decisão errada. E eu fiquei orando. E depois de 7 meses o Senhor me respondeu durante a noite. Está vendo? À noite eu gosto que Ele fala comigo. Ele falou comigo e eu, no outro dia, comecei a obedecer e a ter atitudes. Só que, irmão, depois que você toma a decisão, você fala, tá bom, vou fazer, vou te obedecer. Você começa a olhar, a carne começa a gritar, fala assim, cara, você é louco? Você é doido? Você tem uma estrutura pronta, você tem um prolabore, você tem isso, você tem aquilo, você tem uma segurança, você vai ter mais clientes, por que é que você vai fazer isso? A carne gritando. Mas lá
no meu espírito havia uma palavra: filho, acabou. Eu tenho coisas novas para você. E o que você vai fazer? Você vai temer? Você vai ter medo, igual os discípulos? Sabiam que Jesus morreria, ressuscitaria, e mesmo assim estavam com medo. E o Senhor Jesus chegou por 3 vezes. Irmãos, quando a Bíblia fala que o Senhor falou uma vez e repetiu, já é muito sério. Mas quando fala que Ele falou 3 vezes a mesma coisa dentro de um contexto, é porque é gravíssimo. Então eles estavam com muito medo. O Senhor Jesus chega e fala no meio deles: paz seja convosco. E aí o que Ele está liberando sobre eles? Olha, segurança, prosperidade, felicidade, certeza de que eu vou salvar vocês. Não tenha medo de tomar decisões nesses dias. Tome decisões, mas lembra do testemunho? Eu demorei 7 meses. E depois de tomar uma decisão de 7 meses, eu fiquei com um pouco de medo. Mas não retrocedi. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra. E ela não vai voltar para ele. Toda a palavra que ele liberou para mim, para você, ela não vai voltar sem antes produzir aquilo que ela veio fazer na terra. Então fala para o seu irmão: não tenha medo. Não tenha medo. Você precisa ficar firme nesses dias. Por quê? Porque as pessoas que convivem com você talvez vão querer te desanimar. Talvez você vai olhar a conta bancária e vai ver que não dá. Talvez você vai pensar assim: mas eu nunca fiz isso. Enfim, várias coisas. O Senhor está dizendo para nós, igreja: não tenha medo. Paz seja convosco. Vira a mão assim para a pessoa ao seu lado e fala: paz seja convosco. O que você está liberando sobre ela? Segurança, prosperidade, felicidade, certeza de que o Senhor vai nos salvar. Amém? Glória a Deus. Quarta coisa, estou caminhando já para a gente poder encerrar. A gente precisa olhar o que o versículo 19 diz na continuação. Diz que, versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 20: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Versículo 26. Passado 8 dias depois desse encontro de Jesus, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé. Estando as portas o quê? Como as portas estavam? Trancadas. Irmãos, se eu não posso ter medo, se eu não posso limitar o que Deus está fazendo, colocar limites, então eu preciso agora olhar, isso é externo, ok? Um pouco interno, mas externo. Eu preciso olhar para dentro de mim, e eu preciso, nesses dias, verificar o que é que está trancado. Os discípulos, com um sinal de medo, entraram no lugar, trancaram as portas. E aí o Senhor Jesus aparece e conversa com eles. 8 dias depois, o Senhor Jesus volta para conversar com eles. E as portas estavam como? Como? Trancadas. Então eu queria que você prestasse atenção no que eu estou falando aqui. Talvez nesses dias, você vá olhar para o seu coração e vai ver algumas coisas trancadas que impedem você de avançar. Irmãos, eu vou falar algo, vou abrir meu coração. Talvez eu vou falar algo aqui, não falo com dor, porque isso está curado. Mas a maioria de vocês sabe que eu sou filho de pai separado, né? E provavelmente ele vai ouvir essa mensagem depois, porque ele sempre acompanha a nossa igreja. Mas pai, está curado. Quando ele saiu de casa, no período de sair de casa,
Ele disse assim: esses meninos não vão dar em nada. Está curado, tá, pai? Esses meninos não vão dar em nada. Está falando para mim e para o meu irmão. Esses meninos, eu já fiz muito, não consegui, não vão dar em nada, e aí ele vai embora. Imagina, irmãos, eu tinha 15 anos. Para um menino de 15 anos ouvir uma palavra dessa. E depois de alguns anos, porque quando a separação acontece, não me faz essa carinha, não, de que separação é coisa normal. Não é normal, não, é coisa do inferno. Né? Mas assim, a minha mãe machucada com a separação, que também provavelmente vai ouvir essa mensagem depois, ela, tadinha, ela estava machucada. E ela ficava investindo nessa palavra. Por quê? Porque, lógico, o filho tinha que odiar o pai. E eu amo meu pai. Mas naquele período, ela era a palavra que doía. E isso trancou meu coração por anos. Só que às vezes, eu estou contando de mim, eu quero que você permita que o Espírito Santo entre nós, ele já está aí, que ele acesse algumas coisas no seu coração nessa manhã. Porque os nossos discípulos amados, mesmo com a presença de Jesus, mesmo 8 dias depois, continuavam no mesmo lugar, trancados, com medo. Então, nesses dias, eu não posso ficar com esses medos trancados, eu não posso ficar com esses medos impedindo eu avançar debaixo dessa palavra para um novo tempo. O que é que está trancado? O que é que te impede? Faltou uma palavra de um pai? Faltou um abraço de um pai? Um incentivo? O que é que faltou? O que é que te dá medo? Você talvez já tentei fazer algo, já tentei, bispo, abrir algo, não deu certo, e aí você travou. Nessa manhã o Senhor quer destravar isso daí. Chega. Acabou. O Senhor Jesus já te visitou e Ele está dizendo: ei, não tenha medo, paz seja convosco, prosperidade, eu estou com vocês, vocês serão salvos sim. Ah, mas quem aqui tirou carta na primeira vez? Quem aqui tem carta de habilitação CNH e na primeira vez passou? Quem? A maioria, ok? Quem tirou na segunda vez? Deixa a mão, senão fica com vergonha. Erga bem. Vou ser mais ousado. Na terceira vez, olha só, tá vendo? Deixa erguido, deixa erguido. Me fala, foi fácil? Deu vontade de desistir? Deu, mas hoje se eu pedir para você, ergue a CNH, você vai falar, tá aqui, ó. Tá aqui. Vocês são corajosos, na terceira vez. Gente, mas eu conheço gente que tirou na sexta vez. E qual é o problema? Só gastou um pouquinho a mais. Mas qual é o problema? Não deixou trancado. Não travou. Aí você vai dizer assim, mas bispo, você não sabe. E você vai colocar um monte de cadeado. Irmão, o Espírito Santo vai abrir cada um se você deixar. Cada um se você deixar. Você só não pode botar limites, colocar limites nessa manhã. Você precisa deixar ele ter acesso a essas trancas. E ele dizer mais uma vez, paz seja convosco. Então, nesse período que nós estamos vivendo, não deixe estes sonhos trancados. Essas visões que Deus te deu, isso trancado. Você precisa colocar isso novamente em prática. Eu nem vou falar da academia, porque senão eu tenho que falar de mim. Então, e academia não é um sonho meu não, irmão. Não é não. Não é não. Mas vamos falar, por exemplo, dos seus estudos. Colegial que você não terminou, irmão. Por favor, com tanta opção que nós temos hoje em dia, para terminar o colegial, para fazer um curso técnico superior, para fazer uma pós-graduação. Sabe, você não pode deixar essas coisas trancadas, porque um dia Deus vai abrir algo, vai chegar um momento de uma oportunidade muito grande na sua vida e você não vai estar preparado.
E você vai falar assim, mas... Olha, com todo amor, o plano de Deus na terra vai acontecer. E Deus gostaria muito que você participasse de algumas etapas. Mas se você não estiver preparado ou não estiver disponível, são coisas diferentes. O plano dele vai acontecer, mas talvez você não participe. Então não deixa nada trancado nessa manhã. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado com autoridade e ministra essa palavra na vida dele ou dela, com respeito. Ministra essa palavra, entrega essa palavra. Fala na sua vida que nada fique trancado, que nessa manhã tudo seja destravado. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria para nós encerrarmos, que você prestasse atenção também no que esse texto que nós lemos. Jesus aparece e ministra e fala, paz seja convosco, que eles estavam trancados. 8 dias depois ele volta e ele fala a mesma coisa. Nesse tempo de visitação, alguns de nós não é visitação no sentido assim, ele vem e vai embora. Não, ele habita em nós. Ele é Emmanuel, ele não nos deixa. Até nos piores momentos da sua vida, ele estava lá. Ele estava lá. Mas preste atenção de que alguns de nós estão vivendo isso pela primeira vez. Talvez você seja um crente novo e você está vendo, não está entendendo nada, nem o que eu estou falando, porque você está vindo no culto a primeira vez, talvez. Mas deixa eu te dizer, Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. E quando Deus faz essas coisas, para uns, talvez é a primeira vez. Para outros, eu já vi isso. Eu já vi isso acontecer. 8 dias depois ele volta. E ele fala, paz seja com vocês. Talvez, nesses dias que o Senhor está trazendo esse novo tempo para nós, você já tenha visto algo parecido. E você vai falar assim, é modinha, isso vai passar. Eu já vi isso acontecer. Olha, quer saber, isso daí, logo, isso é fogo de palha, isso daqui a pouco apaga. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Em nome do Senhor Jesus e com todo o temor. Às vezes, Deus precisa ministrar o nosso coração mais que uma vez. Às vezes, Deus precisa mexer algo em nós mais que uma vez. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu receber talvez a mesma palavra e ter a mesma reação. Se for necessário ele falar de novo, paz seja convosco, ele voltar e encontrar as portas trancadas, se for necessário, e ele entra, e ele não, preste atenção no texto, o texto não fala que Jesus chegou e foi dando uma bronca, o que vocês estão fazendo aqui? Ele não fez nada disso, pelo contrário, ele trouxe uma palavra de ânimo. Então, se você precisa de um segundo toque, se você precisa de que Deus mexa em você, derrame algo novo em você novamente, ok. Mas não tenha a indiferença no seu coração de ver que tudo que Deus está fazendo, e talvez você diz assim, eu já sou crente velho, bispo, eu já vi isso acontecendo. Isso vai passar. Meu amado, com todo o temor do meu coração, não perca, não trate dessa forma. Tenha muita sabedoria nessa manhã. Por quê? Porque nesse tempo novo do Senhor, o que Deus está fazendo, Ele quer que todos participem. Mas se você tiver um coração desse, você não só não recebe, como não participa. E depois a igreja avança, e você fica, e você fala, puxa vida, eu perdi a visitação, eu perdi o mover. Sabe, quando o Senhor Jesus morre,
os discípulos ficaram tristes. O Senhor Jesus ressuscita, eles não estavam entendendo. Mas se tem uma coisa que a morte não roubou e não tirou do Senhor, é o amor que Ele tem pela igreja. A morte, lá em 1 Coríntios 13, diz que a fé, como é que é lá, o versículo 3, capítulo 13, alguém acha para mim, por favor. A fé, a esperança, é isso? E o quê? O amor. A fé, a esperança e o amor. Mas preste atenção que o amor, ele nunca acaba. Então, quando o Senhor Jesus morreu, Ele é a nossa referência de amor. Quando o Senhor Jesus morreu, a morte não tirou o amor dele. Ele ressuscitou amando da mesma maneira. E o alvo do amor dele é a nossa vida. A morte não roubou isso dele. Ele ressuscita e continua nos amando. Para quê? Para que nós possamos viver tudo isso como igreja. Para encerrar, o capítulo 21, depois você pode ler em casa, fala que o Senhor Jesus vai ter um encontro com Pedro. E eu queria encerrar dando continuação sobre este assunto. Por quê? Porque ele ressuscita e vai ter um encontro com Pedro. Por quê? Porque o último encontro deles, Pedro havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. Então Pedro não estava muito bom. Ele não estava bem. E talvez você esteja vivendo um cristianismo assim, de negação, de indiferença, de feridas e tudo mais. E o Senhor Jesus traz uma visitação muito especial para Pedro. O quanto ele amava Pedro. O quanto ele queria Pedro. Restaura o coração dele e depois ele fala assim: Pedro, você quer cuidar das minhas ovelhas? Você quer pastorear as minhas ovelhas? Pedro, você me ama de verdade? Então o Senhor Jesus tem um cuidado muito especial com gente igual a você, que talvez esteja aqui machucado, ferido. Eu só quero dizer para você nessa manhã, que talvez seja uma palavra específica para uma pessoa só. Não permita que essas frustrações, essas feridas, elas sejam maiores do que o amor do Senhor por você. E nessa manhã você precisa se levantar, você precisa estar envolvido daquilo que Deus está fazendo. Ser envolvido pelo amor dEle. Por quê? Porque Ele ressuscitou e o alvo do amor dEle é a sua vida. O amor não foi retido no inferno. A morte não roubou o amor dEle, Ele continua te amando. Amém? Queria que você ficasse em pé. Irmãos, em períodos como este, talvez nós vamos ver coisas que nós não estamos acostumados. As portas estavam fechadas, mas Jesus entrava do jeito dele. Como é que Jesus entrava se a porta estava fechada? Então, talvez nesses dias, o padrão normal, que nós estamos acostumados, ele seja um pouco modificado. Talvez nesses dias nós vamos ver coisas que nós nem gostamos muito. Talvez um povo caindo no chão, rolando, babando, cheio do Espírito Santo, dando risada, chorando. Talvez o nosso apóstolo vai estar pregando aqui, ou um dos pastores pregando, alguém pregando aqui, e a pessoa vai sair do lugar dela e vai vir para frente chorando, desesperada, e se ajoelhando aqui, e ninguém fez o apelo, nada. Talvez a gente nem fez o apelo, Rafael. Aí o culto começou e a pessoa já vai estar aqui na frente. Então, igreja, como eu disse, a minha palavra nessa manhã ela é pastoral. E talvez um pouco profética, porque eu sei que algumas coisas Deus vai mudar no nosso meio. Mas uma coisa não vai ser mudada: os fundamentos da igreja.
Isso Deus nunca vai mudar. Nós nunca vamos, como igreja local, e nem também pela palavra, negociar os fundamentos. Quais os fundamentos da igreja? Ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso não vai mudar nunca. Quais os fundamentos da igreja? A igreja é o canal de Deus para fazer as coisas dele aqui nessa terra. E eu preciso frequentar uma igreja. Isso não vai mudar. Então, não existe uma espiritualidade vivida fora do local da igreja local. Seja aqui ou em outro lugar. Os fundamentos da igreja, irmãos, no novo tempo, eles não são alterados. E eu não vou falar sobre isso. Mas eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Então, congregar continua sendo necessário. Orar continua sendo necessário. Jejuar continua sendo necessário. O quanto? O quanto a sede, o seu coração, o seu desejo querem. O quanto, até onde isso vai? Deus sabe. Mas os fundamentos não serão alterados. Eu preciso continuar perdoando. Eu preciso continuar amando. Eu preciso continuar congregando. É fundamento. Faz parte da vida cristã. Perdoar. Mesmo quando está doendo muito. Mesmo quando está doendo muito. Queria que você fechasse os seus olhos. Você está na presença dele, faça a sua oração, abra suas mãos. E fala: Senhor, eu não vou orar por você, mas eu quero te ajudar. Senhor, não me deixa perder o que o Senhor está fazendo. Se você não está entendendo, fala isso para Ele. Talvez você é uma dessas pessoas que eu disse que já teve outras visitações e talvez não está dando o devido valor desse novo tempo. Fala isso para Ele, fala: Senhor, eu já vi isso acontecer. Como é que o Senhor quer, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? Você pode pedir para o Senhor te ajudar a ler mais a Bíblia. Mas não só uma leitura qualquer. Não, deixar que ela fale com você. Que você seja lavado pela palavra. Que você seja limpo pela palavra. Você pode dizer para o Senhor nessa manhã das suas tristezas, de como você está. Você pode dizer tudo isso, você só não pode ficar de fora. Senhor, como igreja nessa manhã, nós queremos agradecer por esse novo tempo que o Senhor está trazendo para nós como igreja local, mas também para a tua igreja no mundo todo. Obrigado, Senhor. Muitos pais, nossos pais da fé, que vieram antes de nós, que pagaram um preço altíssimo, Senhor. Alguns às vezes entregaram até as vidas. Oraram tanto, Pai, por momentos como este. Talvez muitos de nós aqui não sabem nenhuma história dessa, mas estão aqui. Foram alcançados por orações e por intercessões de pessoas que vieram antes de nós. Até mesmo dessa cidade, Senhor. Quantas orações, quantas intercessões. Desde o início dessa igreja local também, Senhor, dessa casa. Quanto choro, Senhor.
quanto choro, quantas vidas abrindo mão do seu tempo, dos seus recursos, dos seus compromissos para semear um tanto com tantas lágrimas, Senhor, para que hoje nós vivêssemos um tempo como este. Senhor, coloca temor no nosso coração, temor para nós entendermos o que o Senhor está fazendo e como nós devemos viver este novo tempo, como nós devemos nos comportar, como nós não devemos colocar limites, como nós não devemos ter medo, como nós devemos manter os fundamentos da igreja que o Senhor mesmo estabeleceu. Nos ajuda, Senhor, como igreja. Queria que você orasse com a pessoa que está ao seu lado, para que o Senhor fortalecesse a vida dele, ou dela. E a gente vai se preparar para a Santa Ceia. Ore, Senhor, fortalece o meu irmão. Não perca, não deixe ele perder esse novo tempo. Derrama o seu coração, ore por ele ou por ela, aquilo que você queria para você mesmo, que você quer para você mesmo nesse tempo. Talvez você, quando colocou a mão, sentiu ele cansado ou ela cansada. É o Senhor te dizendo: Senhor, restaura, aviva. Glória a Deus, nós te adoramos, Pai, por essa palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a viver essa palavra e a viver este novo tempo. Que este novo tempo seja para nós aqui dessa casa, da igreja local, mas também para a nossa cidade, para a nossa família, para os nossos familiares, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo, Pai. Nós cremos que nesses últimos tempos o Senhor está trazendo um grande avivamento. E nós queremos viver, Pai. Queremos participar. E se o Senhor permitir, queremos ser a igreja do arrebatamento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Você pode sentar, nós vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar os pastores e presbíteros, as pessoas que foram convocadas para estarem aqui. Glória a Deus. As crianças já vieram? Já? Amém. Amados, esse é um tempo muito precioso para a igreja e para a minha vida também. Depois que nós assumimos aqui o compromisso com a igreja local, essa é a primeira vez que eu vou ministrar a ceia. Não é a minha primeira Santa Ceia, eu já ministrei muitas e muitas, mas é a primeira vez, e eu nem consegui dormir direito, estava muito emocionado, né? Porque é uma responsabilidade grande ministrar a Santa Ceia, ministrar no lugar do nosso Pai, então, meu Deus, mas eu estou feliz. E eu creio que essa é a felicidade que deve tomar conta do nosso coração nessa manhã.
porque não é sobre não participar, é sobre participar. Em 1 Coríntios capítulo 11, o texto quando o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele diz assim, olha, o homem precisa nessa hora examinar o coração. E depois que ele examinar, ele deve participar. Então, o desejo do Pai nessa hora é tão triste, sabe, irmãos? Às vezes, eu sei que os motivos são pessoais, são particulares, mas às vezes é triste a gente servir a ceia e a pessoa falar que ela não quer. Tudo bem, às vezes ela não entendeu, e é melhor que, se não entendeu, que não participe, talvez, não sei. Não tem esse discernimento, você sabe da sua vida. Mas a vontade do Pai é que você participe. O apóstolo ainda usou na última ceia, ele falou assim, olha, quando você convida alguém, por exemplo, o bispo Alex vai me chamar para almoçar hoje, depois daqui. Alguém pode dizer amém? Amém. Como é que eu vou não comer? Não é? Ainda mais que ele vai pagar a conta. Essa conta aqui está paga. Para quê? Para que você participe. Para que você participe. Então nessa manhã não é manhã de não participar, de ficar de fora. É manhã da gente avaliar o nosso coração. Verificar. E saber, e lembrar do que foi ministrado. Quando ele morreu e ressuscitou, o amor não ficou no inferno. O amor não foi retido. O amor ressuscitou. E isso deveria nessa manhã encher o nosso coração. Que essa palavra te pegue nessa manhã de amor, de ressurreição. Que você examine o seu coração nessa hora e saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, a conta está paga. Você está perdoado. O que é maior do que isso? O que está te roubando de um momento como esse? Nada pode te roubar. Nada. Você só precisa examinar teu coração. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos e examinar teu coração. É o que a palavra diz. Examina teu coração para você poder participar. Feche seus olhos e ore e examine o coração. Você pode pedir até para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, som do meu coração nessa manhã. Senhor, som do nosso coração nessa manhã e nos ajuda a participar da tua ceia, da tua mesa. Obrigado, Pai, porque o amor ressuscitou. E o Senhor nos ama tanto nessa manhã, que o Senhor preparou para nós momentos como este, de termos o pão, o cálice, consagrados ao Senhor, de uma maneira que todas as vezes que nós fazemos isso, Pai, nós estamos anunciando a sua volta e cada vez mais próximos da sua volta. Senhor, que nessa manhã, por dureza do coração, ninguém fique de fora, nem mesmo por pecados, Pai, nenhum de nós fique, Senhor, deixe de participar, porque o amor ressuscitou, e o Senhor nessa manhã tem para nós essa graça, essa ressurreição, que ninguém nessa manhã seja roubado de participar da ceia, Senhor, mas que todos nós sejamos cheios da sua presença, todos nós possamos participar. Senhor, nós consagramos esse momento ao Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez. E quero declarar, Senhor Deus, com os meus irmãos, e que tudo que o Senhor fez, Jesus, não foi em vão. Nós estamos aqui, nós somos frutos do seu amor. O Senhor nos alcançou e nós somos gratos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele ministra a ceia, e o apóstolo Paulo fala assim, ele recebe do Senhor, o Senhor Jesus ministra a ceia para os discípulos, e depois o Senhor Jesus em algum momento compartilha com Paulo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele toma o pão, ele dá graças, e ele diz assim: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, ou seja, de uma forma semelhante, o que eu sinto de falar é que o pão e o cálice não são desassociados aqui. Quando ele fala assim sobre o pão, este pão que vocês vão comer, façam em memória de mim, ele está falando de algo natural, de fortalecimento físico mesmo, de cura física. E o texto ainda fala que pessoas estavam doentes, porque estavam fazendo isso de maneira errada. E quando ele fala do cálice, no versículo 25, ele fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E quando ele fala sobre o cálice, participem do cálice, ele está falando de um fortalecimento espiritual, já não é físico, é espiritual. Então nessa manhã, quando você pegar o pão e o cálice, você vai ser fortalecido no seu físico, curado no seu físico, e quando você beber do cálice, você vai ser fortalecido espiritualmente, em nome de Jesus. E ele encerra dizendo: todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba, participe. Amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor enquanto você recebe o pão. Segura o pão, nós vamos comer juntos. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras,
aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Amém. Alguém foi omitido? Quem deixou de receber? Lá fora, todos ok? Aleluia. Nós vamos consagrar ao Senhor. Senhor, nós consagramos o pão ao Senhor. Todos esses pães nas nossas mãos nós consagramos ao Senhor, Pai. E nós declaramos, Pai, que no nome do Senhor, quando nós comermos, este pão vai nos fortalecer, trará saúde ao nosso corpo, Pai. Se alguém enfermo no nosso meio com dores, em nome de Jesus, serão curados, Pai. É a nossa fé, é a nossa oração nessa manhã, que este pão nessa manhã nos fortaleça, nos faça permanecermos firmes, Pai, saudáveis e confiantes, Pai, de que não haverá no nosso coração nenhum espanto, como Maria Madalena se espantou, porque o teu corpo não estava lá, e realmente ele não estava, o Senhor ressuscitou, e nós nessa manhã, nós estamos felizes, Pai, nós estamos num novo tempo, debaixo de uma palavra de ressurreição, nós estamos vivendo a tua ressurreição, nós estamos vivendo com o Senhor habitando em nós. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã a entender tudo isso e nos fortalece, que ao comermos desse pão sejamos fortalecidos, curados, possamos declarar mais uma vez: o teu amor venceu, o teu amor ressuscitou, o teu amor nos resgatou. Obrigado por esse amor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Jesus, não foi em vão. Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode comer do pão e fazer a sua oração. Aleluia. Aleluia. Da mesma maneira, de igual modo, o Senhor Jesus toma o cálice e ele diz assim: este cálice, ele simboliza o sangue de uma nova aliança. Você não precisa de outras alianças, você só precisa dessa, no sentido espiritual. Foi derramado por amor a você. Diga para a pessoa que está ao seu lado: foi por amor a você. Fala para ele: você não merece, mas foi por amor a você. Amém? Amém? Por isso nós fazemos isso nessa manhã. Nós consagramos ao Senhor. E nós vamos participar. Agora seremos fortalecidos espiritualmente.
Então, se há em você algo trancado, se há em você nessa manhã algo parado, se há em você um ministério que não está sendo exercido, se há em você algum não que você disse para Jesus algum dia, que nessa manhã isso seja destravado em nome de Jesus, porque o cálice dessa manhã, dessa nova e eterna aliança, faz isso dentro de nós. É espiritual, irmão. Não é só um cálice, isso é espiritual. E se você sente longe essa manhã, quando você participar, beber do cálice, que o amor do Senhor te pegue e te encha, e você saia daqui fortalecido, porque foi por você. Nós não vamos menosprezar, nós vamos dar uma resposta positiva a esse amor nessa manhã. Amém? Você vai receber o cálice e nós vamos participar juntos também. Você vai fazer isso com a sua família. E vai fazer isso grato, alegre, feliz. Fala para o seu irmão, dá um sorriso. Em nome de Jesus. A lua e as estrelas choraram sua morte. O Salvador do mundo caído foi. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, poder do inferno foi quebrado. O chão então tremeu, a pedra revolveu, e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. Pra sempre é glorificado, pra sempre ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está, vivo está, pra sempre é glorificado, pra sempre ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está, vivo está. O chão então tremeu, a pedra revolveu, e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. Pra sempre é glorificado,
está. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos para próximo da nossa família. Sem família. Eu e o Hernando estamos sem família. Vou ficar aqui. Estou sem família. Estou sem família. Se você, assim como eu nessa manhã, está sem a família, procure uma família. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos olhar agora para o nosso irmão, né? Demonstrar gratidão pela vida dele. Amém? 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 Vamos olhar no olho isso? Obrigado. Obrigado por você. Obrigado. Agradeça. Obrigado por você não desistir. Obrigado. Obrigado porque você disse sim ao chamado. Amém? Amém? Olha aqui, eu vou dizer para o Bispo Hernani, obrigado porque você disse sim ao chamado do Senhor. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga uma palavra desse nível para ela. Obrigado e agradeça a essa pessoa por alguma coisa. Obrigado porque você atendeu o chamado do Senhor. Agora nós vamos orar juntos. Amém? Você vai dizer assim, olhando no olho, este cálice, ele simboliza uma nova aliança para a nossa vida, que o Senhor Jesus nos entregou, por amor a nós. Agora, eu posso olhar para você e dizer que te amo. Pedir a você, não desista. Porque Ele não desistiu de nós. Eu te amo. E vou com você. Até o fim. Até que Ele volte. Amém? Se eu pequei contra a sua vida, me perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode participar, você pode beber do cálice. Aleluia. Ore com sua família. Pela tua palavra. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado. Que nenhum de nós nessa manhã desista. Mas que todos possam continuar. Aqueles que, Senhor, não estão aqui ou estarão à noite, que nenhum desista, que nenhum se perca. Que todos nós possamos viver este novo tempo. Sejamos cheios, sejamos prósperos, sejamos saudáveis, sejamos curados. Que nós não tenhamos medo, que nós não coloquemos limite no que o Senhor está fazendo. E que os fundamentos da fé, os fundamentos da igreja, o teu amor, seja o que habita o nosso coração, até que o Senhor volte. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aqueles que estavam esperando que eu fosse cantar, eu não vou cantar igual o apóstolo. Mas nós vamos cantar, não vamos? Porque depois da ceia, depois que cear, eles cantaram. Não, eu não vou subir. É muito bullying para um dia só. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com alegria.
vence as trevas e o pecado, é amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável, que gera espanto, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Oh, tudo tu és pra nós. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz o órfão, o Filho Santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça, e cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Oh, Cordeiro de Deus, tudo tu és pra mim. Erga sua voz, declare. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Leve essa alegria para sua casa, para o seu almoço. Que você, quando for almoçar, ore. Que o Senhor te pegue, que você não consiga nem almoçar. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor, que a sua igreja possa ir para casa nessa manhã abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Que a sua igreja saia daqui nessa manhã com uma autoridade, Senhor, para esses dias. E que uma visão aberta de tudo que o Senhor está fazendo. Que nenhum de nós fique fora, Senhor. Que todos nós possamos participar. Que
O Senhor tire de nós as travas, as trancas. O Senhor tire de nós o medo, que às vezes nos impede de avançar. Que o Senhor nos ajude. Igreja, eu te abençoo. No nome daquele que está vivo. Em nome de Jesus. Abençoa o seu dia. Abençoa a sua família, a sua casa, seu trabalho durante essa semana. Que você seja cheio da presença do Espírito Santo. E saia daqui abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vai